Você pode entregar o cuidado da sua vida e tudo que acontece com você, você pode entregar isso para Deus hoje. Eu amo trazer a palavra de Deus para você porque sei o que ela faz em nossas vidas. E eu estava falando sobre o medo e eu vou voltar a falar sobre alguns medos específicos. Mas antes de tudo, eu quero te mostrar mais algumas grandes e fundamentais escrituras sobre o medo. Começaremos com 2 Pedro 3,14. Na Amplificada diz: então, amados, já que vocês estão esperando essas coisas, que ele estava falando dos fins dos tempos, fiquem ansiosos para serem encontrados por ele na sua vinda, quando Jesus voltar, sem manchas e imaculados e em paz, em serena confiança, livres do medo e paixões agitadas e conflitos morais. Quando Jesus voltar, ele quer nos encontrar livres do medo, nos mantendo fortes na fé. A Bíblia fala em Romanos 1,17 que no Evangelho, uma justiça que Deus nos atribui ou ele dá a nós e nos imputa como um dom é revelada, tanto surgindo da fé quanto levando a fé divulgada, através do modo de fé que desperta para mais fé. Eu amo isso. Quanto mais sabemos quem somos em Cristo, mais sabemos o quanto Ele nos ama e o quão preciosos somos para Ele. E quanto mais você realmente acredita nisso e leva tempo para essa mentalidade de o que há de errado comigo, ser mudada para realmente se sentir que está tudo bem. Pensar que pode haver coisas certas com você. Deus, Ele nos dá a sua justiça. Nós temos direito de ficar diante de Deus, não porque nós fazemos tudo certo, mas porque nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E assim, quanto mais você conhece e acredita que o direito de estar com Deus é seu, mais Ele constrói sua fé. E quanto mais a fé se constrói, mais você entende a justiça. E quanto mais você entende a justiça, mais sua fé se constrói. Em Lucas 18, do verso 1 em diante, vou ler o versículo 8. Então Jesus disse aos seus discípulos uma parábola para mostrar que eles deviam sempre orar e nunca desistir. Bem, essa é uma boa mensagem. Não desista. Não importa o que esteja passando agora, não desista. Eis que te digo, ele verá que eles têm justiça. Deus é um Deus de justiça. Significa que ele transforma as coisas erradas em certas. E rapidamente ele trará justiça. No entanto, quando o Filho do Homem vier, ele porventura encontrará fé na terra? Então o que Deus quer ver quando ele voltar? Quando Jesus voltar, para nos levar para casa com ele, o que ele quer ver ele quer nos ver livres do medo. Ele quer nos encontrar na fé. Se você tem deixado o medo controlar sua vida, você tomará uma decisão hoje de que você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça, mesmo que tenha que fazer isso com medo. Que você não vai deixar o medo governar ou roubar sua vida e te impedir de ter a alegria pela qual Jesus morreu para te dar. Eu amo estas escrituras, elas são muito poderosas. Em Êxodo capítulo 14, os israelitas estavam numa situação muito difícil. Alguns de vocês estão pensando, sim, alô, esse sou eu. Eles tinham o Mar Vermelho na frente deles. Deus os havia tirado da escravidão, do jugo do Egito, e deu a Moisés a tarefa de conduzi-los para fora, através do deserto, para a terra prometida, a terra que Deus havia prometido a eles, que manaria leite e mel, muitas coisas boas. E assim eles saíram do Egito, e o faraó havia concordado em deixá-los ir, mas ele era conhecido como sempre mudar de ideia. E eles chegaram ao Mar Vermelho, que estava diante deles, e olharam para trás, e de lá vinha o exército egípcio. Isto sim é estar em um lugar tão difícil que parecia não haver nenhuma resposta. E eles só queriam fugir?
É o que acontece quando o medo vem, a primeira coisa que queremos fazer é correr. Mas aqui está o que Moisés disse ao povo, ele disse o que Deus colocou em seu coração: não tenham medo. Ele não quis dizer para não sentir medo, mas para não fugir. Fiquem parados, fiquem firmes e vocês verão a libertação que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que hoje vocês veem, vocês nunca mais os verão novamente. Uau! Eles estavam lidando com aquele pesadelo egípcio por alguns deles a vida toda. E Deus disse: se vocês ficarem parados e não fugirem, eu vou libertar vocês. Bem, esta é uma palavra para alguém. Se você ficar parado e ficar firme, não fugir deste lugar difícil que você está agora, Deus vai trazer libertação para você e você vai derrotar esse inimigo e não terá mais que lidar com isso. Então, em 2 Crônicas 20:17, disseram para Josafá que havia uma multidão de inimigos vindo contra ele. Os moabitas, os amonitas, os jebusitas, eu sempre digo, todos temos nossos itas. Os vizinhos mal-humorados itas, os maus chefes itas, o pouco dinheiro itas, mas todos temos nossos inimigos. Eles estavam com medo. A primeira coisa que sentimos quando temos problemas é medo. Mas eles fizeram a coisa certa, eles foram para Deus pedir conselhos. E aqui está o que Deus disse. Eu amo isso. Vocês não terão que lutar esta batalha. Ou alguém deveria bater palmas. Na verdade, você pode pular para cima e para baixo no seu sofá. Ou na cadeira. Talvez você esteja numa cadeira. Tomem suas posições, fiquem parados e vejam a libertação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor nosso Deus estará com vocês. Nós amamos isso, nós não temos que fugir das coisas. Podemos encarar as coisas e saber que Deus, Ele sempre estará conosco. Agora, vamos voltar a alguns desses medos que nós temos. Já falamos de várias coisas agora. E sobre o medo de você não conseguir o que você quer? Talvez esse não seja um medo do qual alguém já tenha te falado, mas acho que este é um grande medo em nossa vida. Queremos coisas e por isso pedimos a Deus por elas. E cara, se Ele não está se movendo rápido, então logo nós chegaremos a um plano B. Deixe-me perguntar, você tem algum plano reserva apenas no caso de Deus não aparecer? Vamos lá. Agora, você tem algum plano de reserva caso Deus não apareça? Aqui está um bom exemplo. Deus prometeu a Abraão e Sara que eles teriam seu próprio filho, uma criança de seu próprio ventre, sabe? Isto era impossível. Ambos eram muito velhos para ter filhos, muito além da idade em que se poderia ter filhos, sabe? E eles esperaram por um período de tempo, mas então eles se cansaram de esperar e então tiveram uma ideia brilhante. Você já teve ideias brilhantes quando estava esperando por Deus e Ele estava demorando? Você pensou, já sei o que fazer? Oh, tenha cuidado com isso. Então Sara teve a ideia de que ela daria ao seu marido a sua criada Agar como uma esposa secundária. Bem, sabe, qualquer mulher sabe que você não vai dar uma outra mulher ao seu marido e esperar que dê tudo certo. Ela achou que poderia ter o filho através da outra. Bem, não funcionou e eles tiveram um bebê, mas não houve nada além de guerra entre essas duas mulheres naquele tempo, sabe? Eu não vou entrar em toda a história, mas a questão é que a Bíblia fala muito a respeito das obras da carne. E as obras da carne são obras que não funcionam. Agora, Deus quer que trabalhemos, mas trabalhar onde você ganha a vida honestamente, ficando ocupado com as suas mãos, isso é diferente de obras da carne. As obras da carne é a nossa energia tentando fazer o trabalho de Deus. Sabe, quando nós queremos muito algo e chegamos ao ponto em que temos medo de não conseguir aquilo, nós podemos imaginar todos os tipos de planos bacanas
que só vão nos deixar mais e mais e mais em profundos problemas. Tiago 4, 1 e 2 diz que aquilo que causa brigas e contendas entre nós são os nossos desejos. Queremos coisas e não recebemos. Então aqui diz: você mata, odeia, cobiça, briga e luta. Você pede e não recebe porque pede mal. Então, o que Deus quer que nós façamos quando nós queremos ou precisamos de algo é pedir a Ele e depois esquecer aquilo. Não sei dizer quanto tempo levará, eu não sei dizer como ou quando Ele vai fazer. Enquanto espera, se Deus te mostrar especificamente algo para fazer, então faça, porque somos parceiros de Deus. Ele nem sempre faz tudo por nós, sabe? Mas se emocionar e começar a correr por aí fazendo as coisas, tentando fazer algo acontecer, é um dos piores erros que você comete. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Oh, isso é tão bom! Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. O medo do fracasso. Cara, este é grande. Bem, quer saber? Falhar em algumas coisas não vai fazer de você um fracassado. Na verdade, acho que todos falham no caminho para o sucesso. Em outras palavras, provavelmente, a maior parte de tudo aquilo que eu aprendi na vida, eu aprendi com os erros que eu cometi ou com os erros que vi outras pessoas cometerem. Sabe, nós podemos aprender com os nossos erros, mas podemos aprender com os erros dos outros. E quando eu era jovem, eu estava no ministério, eu vi várias coisas que outras pessoas faziam e eu pensava: isso não parece certo? E eventualmente aquilo as colocava em apuros. E assim você pode aprender com seus erros. Os erros não são fatais. O fracasso não é fatal. E fracassar ou falhar em alguma coisa não é o final. E a única maneira de você fracassar é desistindo. Edison disse que ele inventou a lâmpada, mas que foi uma jornada de 2.000 passos. Ele realmente disse que ele tentou cerca de 2.000 coisas diferentes antes de encontrar aquilo que funcionou. Uau! Muitas das pessoas que tiveram um grande e fenomenal sucesso, se você soubesse o número de vezes que elas falharam, sabe? Walt Disney foi demitido de um emprego porque disseram que ele não era criativo. Imagine isso. E se ele tivesse dito: ok, bem, eles disseram que eu não tenho criatividade, eu acho que o que eu achei que ia acontecer era imaginação, sabe? Quando você vai parar de ouvir o que eles te dizem e começar a ouvir Deus e o que está em seu coração? Me disseram que eu não poderia fazer isso. Você não pode fazer isso, você é mulher? E eu fui a Deus e disse: eu não posso fazer isso, eu sou uma mulher. Ele disse: eu sei que você é uma mulher. E você pode fazer o que quer que Deus te disser para fazer. Mesmo que seja a primeira a fazer aquilo, você ainda pode fazer. Mas nem todas as coisas vão dar certo já no primeiro passo. Vão haver coisas que você vai tentar fazer e não vão funcionar. Nunca tenha medo de dizer: achei que era de Deus, achei que era isso que Ele queria que eu fizesse, mas eu estava errada. Você não precisa ter vergonha disso, sabe? Você pode aprender com isso e continuar. E sobre o medo de se machucar? Uau! Este é um grande medo também. Quantas vezes nós nos isolamos ou nós não construímos relacionamentos, não temos amigos íntimos, não queremos estar vulneráveis. Temos medo de que, se nos envolvermos demais com alguém, vamos nos machucar. Bem, especialmente se você foi muito ferido por várias pessoas, você pode entrar neste modo de defesa e construir paredes ao seu redor, ou você pode realmente nunca mais ter o tipo de relacionamento que gostaria de ter. Eu vou ser honesta em te dizer que se você quer relacionamentos com pessoas, você vai se machucar. Se você quer se casar, você vai se machucar. Se você quer ter filhos, haverá momentos em que eles vão te machucar. Faz parte da vida. E é por isso que precisamos de Jesus, que é a nossa cura. E ser ferido
Isso não é lá grandes coisas, desde que saibamos ir para aquele que cura e receber seu poder curador. Por favor, não viva a sua vida com medo de se envolver. Sabe, muitas pessoas vão às igrejas e eles precisam de pessoas para ajudar com aquilo, aquilo outro e trabalhar nos eventos. E quantas vezes ouvimos as pessoas dizerem, eu não quero me envolver? Bem, grande parte da razão é porque elas têm medo de tirarem vantagem delas se elas se envolverem. Não fique com medo de se machucar. Saiba que se você se machucar, vai se recuperar. Louvado seja Deus, nós podemos recuperar. Deus é um Deus de restauração, Ele é um Deus de redenção. Onde quer que você esteja ferido, Deus pode te curar naquele lugar. Jesus pode nos curar de qualquer coisa. Talvez você pense, as pessoas vão pisar em mim, ninguém vai me considerar. Todos vão se esquecer de mim, vão me machucar, elas vão me usar. Nós lutamos e brigamos para estar no controle, para que ninguém nunca nos machuque. Nós brigamos para sermos o número 1 e então todo mundo vai ter que estar abaixo de nós. Queremos ser os primeiros, estar à frente. E quer saber, este é um trabalho muito duro. Deus quer que entreguemos a Ele os nossos cuidados e deixemos que Ele cuide de nós. Você pode entregar o cuidado da sua vida e tudo que acontece com você, você pode entregar isso para Deus. Hoje, consegue entregar, se você quer ajuda, sabe? Se você quer que este seja um dia onde você pode dizer, a minha vida mudou naquele dia. Então tome uma decisão de parar, de tentar cuidar de si mesmo o tempo todo e lance seus cuidados a Deus e veja que Deus vai cuidar melhor de você do que você jamais poderia cuidar de si. Agora, não estou dizendo para não fazer o que é preciso fazer por sua saúde e, obviamente, quero que você cuide bem de si, mas estou falando de se preocupar desse tipo de cuidado consigo mesmo. Se você quer entrar em um relacionamento, uma amizade, um relacionamento, e o inimigo diz, você vai se machucar, não deixe se influenciar sua decisão. Apenas diga de volta, bem, mesmo que eu me machuque, Deus vai curar-me. Eu quero que você tenha uma vida maravilhosa, exuberante, empolgante e linda. Sabe, toda vez que você se machucar, não tente se vingar de ninguém. O Senhor disse, a vingança é minha, eu sou quem retribui. Então, se você se machucar, perdoe imediatamente. E depois ore pela pessoa que te machucou e deixe que seja Deus quem lida com elas. Você não precisa ficar sempre tentando cuidar de si mesmo. O medo é um beco sem saída, mas a fé sempre tem futuro. Deixe-me repetir. O medo é um beco sem saída, mas a fé sempre tem futuro. E sobre o medo de problemas, provas e tribulações? Cara, isso meio que volta aos pressentimentos malignos de que falei mais cedo. Tenho medo de problemas? Nós somos mais que vencedores através de Cristo que nos amou em Romanos 8. Mais do que vencedores? Bem, eu acho que eu sei o que é um vencedor, mas o que é mais do que um vencedor? Enquanto eu ponderava sobre isso e meditava nisso, falando com o Senhor a respeito, o que é um mais que vencedor? E o que Ele colocou no meu coração foi, ser mais do que um vencedor significa que você sabe que você tem a vitória antes mesmo de você ter o problema. Uau! E o que isso significa? Não tenho que temer os problemas. Não tenho que temer provas e tribulações. Eu não tenho que temer as coisas que vêm contra mim, porque eu sou mais do que vencedor através de Cristo que me ama. E porque Jesus me ama, eu sei que Ele vai cuidar de mim. Não importa o que aconteça em sua vida, você vai sair por cima se você mantiver seus olhos em Jesus e confiar nele naquela situação. Há um ótimo exemplo em Marcos capítulo 4. Jesus entrou no barco com os discípulos e disse, agora vamos para o outro lado, e é melhor crer quando Jesus diz algo, porque é exatamente o que ele diz que vai acontecer.
E eu sempre digo, há um começo, há um fim, mas também tem um meio. E se você não puder passar pelo meio, nunca vai chegar ao fim. E muitas pessoas têm um bom começo, sabe? É fácil começar, é empolgante começar. Todo mundo fica aplaudindo e torcendo, você fica cheio de zelo e entusiasmo. Quando você chega ao meio, este é um longo tempo. E a sua jornada se torna mais longa e mais difícil do que você pensou que seria. E todas as pessoas pararam de aplaudir e torcer. É aí que você descobre do que você é feito. E agora, você vai continuar prosseguindo? Ou você vai fugir com medo? Bem, com certeza, todos eles entraram no barco e uma grande tempestade veio à tona. Aposto que a tempestade não estava na previsão do tempo. Nenhuma tempestade está na previsão do tempo em nossas vidas. Sabe, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu espero que seja algo bom. Mas veja como é reconfortante saber que eu espero que seja algo bom, mas mesmo que não seja, eu sei que com a ajuda de Deus eu posso lidar com isso, porque eu sou mais que vencedor. Através de Cristo não significa que eu vou gostar, mas significa que posso encontrar um caminho através dele e permitir que ele me ajude a lidar com o problema e ainda desfrutar minha vida. Você não tem que ficar miserável só porque tem um problema. Está tudo bem você desfrutar sua vida enquanto deixa Jesus trabalhar no problema. Eu acho que vale a pena dizer isso de novo. Você não tem que ficar miserável só porque tem um problema. Está tudo bem você seguir em frente e desfrutar sua vida enquanto Deus trabalha no seu problema. Bem, os discípulos ficaram muito preocupados, eles estavam com medo da tempestade. E adivinha, Jesus estava deitado, dormindo. Dormindo! Vamos, você sente que Deus está dormindo na sua vida? É tipo assim, acorda Deus, eu tenho um problema aqui. E então eles acordaram Jesus e ele se levantou e acalmou a tempestade, mas ele os repreendeu por sua falta de fé. E sabe o que aconteceu depois? Eu amo isso. Capítulo 5, verso 1 diz, e eles chegaram do outro lado. Eu posso ver toda aquela situação. Isso já aconteceu tantas vezes na minha vida, sabe? Ok, Joyce, eu vou entrar no barco com você e nós vamos fazer isso. É aqui que vamos terminar. Então, de repente, vem uma tempestade atrás da outra, depois outra, depois outra. Mas sempre que eu permaneci firme com Deus e continuei crendo, adivinha, nós sempre chegamos ao outro lado. E muitos de vocês não estão muito longe de chegar ao outro lado. Então não jogue tudo fora agora. Continue crendo. Quando Jesus voltar, quem ele vai encontrar com fé? Quem ele vai encontrar livre do medo e das paixões agitadas? Você. Eu acho que hoje é muito importante para você. Acho que Deus tem coisas incríveis para alguns de vocês, sabe? Este é um grande incentivo para que você se mantenha firme. Fique parado e veja a salvação do Senhor. Deus está do seu lado. Você é mais do que vencedor. Há muito poder para você fazer o que for preciso fazer. Nós vivemos tempos de tribulações. Jesus disse isto em João 16:33. No mundo vocês terão tribulações. Isto é uma promessa, mas ele disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E o que ele está dizendo? Você terá problemas, mas eu já cuidei deles. Isso já foi tratado. Apenas confie em mim. E pronto. Desfrute sua vida. 1 Coríntios 16:9, Paulo disse, uma ampla porta de oportunidade se abriu para ele, com ela muitos adversários. É melhor acreditar que quando uma porta de oportunidade se abre para você, em qualquer coisa, o inimigo vai entrar e trazer uma tempestade para tentar te desencarrilhar e fazê-lo acreditar que você nunca ouviu de Deus para começar. Mas eu estou aqui para dizer que bênçãos estão vindo para você. Algo de bom vai acontecer com você. Você vai chegar ao outro lado e você é mais do que vencedor. E nunca deixe que o inimigo roube isso de você.
Em Isaías 41, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. E sabe, este é realmente um ótimo ponto para encerrar esta mensagem. Você não precisa ter medo, por quê? Porque Deus está com você. E o que Ele vai fazer? Eu não sei, mas vai ser a coisa certa. E quando Ele vai fazer? Também não sei, mas sei que fará exatamente na hora certa. Eu quero que você relaxe. Saiba que Deus ama você mais do que você sequer possa imaginar. E que Ele tem um bom plano para a sua vida. E não deixe que o diabo roube isso de você pelo medo. Vamos orar. Pai, eu oro por todas as pessoas nos assistindo. São pessoas preciosas aos seus olhos. Eu oro para que elas tenham uma melhor compreensão sobre o medo e que elas não deixem o medo governar suas vidas, que mesmo que possam sentir medo, que elas saibam que elas ainda podem fazer o que elas precisam fazer através de Cristo, que é a força delas. Eu oro para que elas tenham sido encorajadas e levantadas e que sintam uma nova força, que sintam um novo frescor. Eu oro para que elas logo e muito em breve vejam coisas boas acontecendo em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você tem que lutar contra a ganância e a única maneira é com a generosidade. Isto coloca um sorriso no rosto de Deus e deixa o diabo louco. Você só vence o mal com o bem. O que você pode fazer por outra pessoa? Pergunte-se todos os dias.
Sabe, é tão bom ter você conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu realmente espero e oro para que você esteja desfrutando cada dia da sua vida. Ou se não estiver, que algumas das coisas que eu tenho ensinado possam ajudá-lo a fazê-lo. E hoje eu quero falar com você sobre generosidade e gratidão. Em primeiro lugar, eu quero dizer que todos nós temos tanto a agradecer, sabe? E você pode pensar que não, porque está focado naquilo que você não tem. Mas se começar a se concentrar no que você tem, vai perceber que tem mais do que talvez acha que tem. E se você tem um teto sobre sua cabeça, algumas roupas para vestir e alguma comida para comer, você é mais rico do que a maioria das pessoas no mundo. Se você sair do mundo ocidental, onde estamos tão acostumados a ter muitas conveniências e tantas coisas, mas no resto do mundo não é desse jeito. Precisamos não apenas ser gratos pelas coisas que temos, mas ser gratos pelo que Deus tem feito por nós. Quero dizer, se você pensar sobre o fato de que Jesus morreu por nós e todos os nossos pecados foram perdoados, sem condenação e sem a retaliação de Deus, se apenas pensarmos na incrível misericórdia de Deus e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, quero dizer, há tantas coisas pelas quais temos que ser gratos e a gratidão, ela é muito importante porque a gratidão, ela nos torna generosos. E pessoas generosas colocam um sorriso no rosto de Deus. E quando falo de generosidade, não estou falando apenas de dinheiro, estou falando de tudo, no modo como nós vivemos. Sabe, a Bíblia nos diz para sempre andarmos uma milha a mais. E então, quero desafiá-lo hoje a começar a sempre fazer um pouco mais do que você precisa fazer. Não fazer só o que você precisa fazer. Vou dar um exemplo. Digamos que você tenha que ir trabalhar 5 minutos mais cedo e mesmo assim você fica 5 minutos além do seu horário. Não estou dizendo que é isso que você tem que fazer, mas é desse tipo de coisa que estou falando. De ir além e você fazer mais do que precisa fazer. E se fizer isso, você será o tipo de pessoa que Deus vai promover, sabe? Não seja mesquinho, não seja ganancioso, não seja egoísta, mas seja tão generoso quanto possível. Pessoas generosas são pessoas felizes. Isaías 32:8. Mas o homem nobre, de coração aberto e liberal, ele elabora coisas nobres e ele representa o que é nobre de coração aberto e generoso. Pondere a beleza espiritual de um homem generoso. Nós falamos sobre a igreja primitiva no livro de Atos e sobre como eles eram poderosos e de todas as coisas que estavam acontecendo ali. E uma das coisas que lemos sobre eles é que dia após dia eles se reuniam regularmente no templo com propósito único e em suas casas eles partiam pão, incluindo a ceia do Senhor. Eles compartilhavam sua comida com alegria e com simplicidade e com corações generosos. Eles eram pessoas generosas e todos tinham tudo em comum, sabe? Eles compartilhavam tudo que tinham com as outras pessoas. Jeová Jiré é um dos muitos nomes de Deus no Antigo Testamento. Significa o Deus do mais que suficiente. O Deus generoso. Você não está feliz que Deus esteja disposto a te dar mais do que o suficiente, não só o suficiente para sobreviver? Em Malaquias ele diz para trazer todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro e Deus abrirá a janela do céu e derramará bênçãos tão grandes que você mal conseguirá contá-las. Eu fico feliz que não diz que ele goteja pequenas bênçãos. Deus derrama bênçãos sobre seu povo. E precisamos derramar bênçãos sobre outras pessoas. Porque você não toma decisão hoje de que não vai ficar nem um dia de sua vida sem fazer algo por uma outra pessoa. Pode ser apenas ouvindo alguém, pode ser fazendo elogio ou encorajando, pode ser orando por elas, ou pode ser ajudando-as, atendendo a uma necessidade financeira que elas tenham. Há tantas pessoas no mundo que são carentes, sabe? Elas precisam de tantas coisas e temos a capacidade de provê-las. E nós precisamos fazê-lo generosamente.
Efésios 1, 7 e 8 diz: nele nós temos a redenção através do seu sangue, o perdão de nossos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus que ele derramou sobre nós. Isto é parte da definição de generosidade. Significa derramar, ser mais que suficiente, sempre mais que suficiente. Não apenas o suficiente para sobreviver, mas sempre mais que suficiente. Vamos lá, eu quero que você seja o tipo de pessoa que caminhará uma milha a mais e viverá a vida com excelência. Quando estamos sendo generosos, é nesse momento do tempo que somos como Deus. Eu amo isso. Vou repetir. Quando estamos sendo generosos, nesse momento do tempo, somos como Deus, porque Deus é generoso. Ó, tudo que Ele fez por nós, como Deus é bom e tudo que Ele tem feito por nós. Deveríamos ser tão gratos e nunca reclamarmos de nada. E uma das maneiras que podemos mostrar nossa gratidão é sendo generosos com outras pessoas. Coisas bonitas são excelentes, maravilhosas, atraentes e têm o poder de atração. Somos atraídos por coisas bonitas. Isto toca a nossa alma. Todos nós amamos uma linda história, uma bela obra de arte. Os oceanos, as montanhas, paisagens incríveis. E muitas vezes, quando vemos coisas assim, dizemos, é lindo. É simplesmente lindo. E sabe, este é o meu pensamento. Mas acredito que quando Deus vê uma pessoa sendo generosa, acho que é isso que Ele diz. Isso é lindo. Acho que isso realmente deixa Deus feliz quando somos bons uns com os outros. O homem generoso é definido como liberal, aberto, magnânimo, dado, de mão aberta e altruísta e abundante. E Deuteronômio 15, 11 diz: sempre haverá pessoas pobres na terra. Portanto, ordeno que vocês sejam abertos para seus companheiros israelitas que são pobres e necessitados em sua terra. Uma tradução diz: abra as mãos. Uau! Eu amo isso. Não viva assim, mas esteja de mãos abertas. O que eu tenho, o que você precisa. Sabe, nenhum de nós é dono de nada, somos administradores de tudo o que Deus nos deu. Na verdade, nesta manhã, quando eu orei, claro que parte do que provocou esta oração foi o estudo para hoje, mas eu disse: Deus, eu entendo que não sou dona de nada, eu sou apenas mordomo de tudo isso e que tudo o que eu tenho foi o Senhor quem me deu. E eu ofereço a você hoje como culto. E se existe alguma coisa que eu tenho que você quer, deixe-me saber. Essa é uma maneira perigosa de orar, porque Deus pode nos testar e ver se estamos falando sério. Quer saber? A generosidade não é natural, não é o que o homem natural quer fazer, sabe? A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, egoístas, orgulhosas, abusivas, desobedientes, ingratas e ímpias. Mas não é assim que Deus quer que sejamos. Em Gálatas capítulo 5, ele nos dá uma lista dos traços da carne: imoralidade sexual, impureza, deboche, idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo. Eu acho interessante que não pensamos muito no pecado do egoísmo. Nós queremos o que queremos e queremos que as pessoas nos deem tudo. Vamos fazer o que queremos fazer? Mas o egoísmo está listado nos atos da carne, junto com a idolatria e a feitiçaria. Isso é muito sério, sabe? Jesus disse: se você quiser ser meu discípulo, precisa esquecer, abandonar a si mesmo e todos os seus interesses e tomar a sua cruz e me seguir. Bem, isso não soa como uma maneira divertida de viver. Esquecer de mim? Abandonar a mim mesma? Meus próprios interesses? Mas posso te contar um segredinho? Se você fizer isso, então Deus derramará bênçãos sobre você. Sabe por quê? Porque você não pode dar nada a Deus. Em Lucas ele diz: dei-te será dado, uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante, de volta te será dada. Ouça isso aqui: dei será dado de volta a você. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante te serão dadas de volta.
Talvez você não esteja acostumado a ofertar muito. Talvez ache que não consegue arcar com isto, mas você não pode se dar ao luxo de não fazê-lo. Deus diz em Malaquias: fazei prova de mim. E veja, se você trouxer todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, se eu não abrirei as janelas dos céus. Prova-me. Uau! Deus está dizendo: vamos lá, vamos fazer um teste. Faça isso e veja o que eu faço em sua vida. Lembre-se, não estou falando apenas de dinheiro, ele está falando de dinheiro em Malaquias, mas eu estou falando a respeito de viver com uma atitude de coração aberto, onde se preocupa com outras pessoas, ainda mais do que se importa com você. E você quer fazê-las felizes. Orar pelas pessoas e fazê-las se sentirem bem consigo mesmas. Dizem que as pessoas nem sempre se lembram do que você disse a elas, mas se lembram de como as fez se sentir. Toda vez que você estiver perto de alguém, faça-o se sentir bem. Já tem muita gente no mundo colocando todo mundo para baixo. O diabo faz o trabalho dele. Vamos trabalhar para Deus, fazendo as pessoas se sentirem bem. Como cristãos, devemos aprender a não deter as nossas posses, porque nós somos mordomos de Deus. E muitas pessoas que são egoístas, egocêntricas, acreditam que quanto mais tem, quanto mais pessoas a servem, mais poderosas são. Mas Deus nos diz que o maior homem é aquele que é servo de todos. Você quer ser grande aos olhos de Deus? Esqueça de si mesmo, abandone a si e veja quanto pode fazer pelos outros. A carne se manifesta, agora ouça isso, a carne se manifesta em ganância, mesquinharia e miserabilidade e possessividade das coisas e até mesmo das pessoas. É a inveja do que as outras pessoas têm. Provérbios 11:9 diz: esses são os caminhos de todos que vão atrás de ganhos ilícitos, pois eles tiram a vida daquele que o recebe. A ganância roubará a sua vida. Agora, a ganância é algo real. E sabe, eu realmente acho que a melhor maneira de definir a ganância é mais. E mais. Veja, alguns de vocês pensam, se eu tivesse esta quantia de dinheiro, eu não ia querer mais nada. Sim, você ia querer. Se você vive pela carne, realmente vai querer. Eu me lembro quando eu pensava, se eu pudesse ter apenas uma conferência onde 1000 pessoas aparecessem. Nossa, eu não ia querer mais ninguém. Mas quer saber, eu quis. Então eu já queria que fosse 2, 3, 5, 10 mil. A carne, ela nunca fica satisfeita. É por isso que temos que aprender a andar no Espírito. E a ganância é uma coisa real, ela rouba a sua vida. E a única maneira de combatermos a ganância é com a generosidade. Vencemos o mal com o bem. Romanos 12:21. Toda vez que você é generoso, está lutando contra a ganância e está mantendo a ganância fora da sua vida. Toda vez que você é generoso, você está colocando um sorriso no rosto de Deus e deixando o diabo louco. Mas temos que ser generosos de propósito, porque isso não é algo que a carne necessariamente sente vontade de fazer. Provérbios 28:25 diz: os gananciosos provocam conflitos, mas aqueles que confiam no Senhor prosperarão. O homem ganancioso não tem paz e nunca está satisfeito. Lucas 12:15, então ele disse a eles: vigiem, estejam em guarda contra todo tipo de ganância. Veja, temos que tomar cuidado com isso e estar atentos contra isso. A nossa vida não consiste na abundância de posses. Agora, aqui estão algumas escrituras que eu acho muito interessante. 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Paulo diz: eu escrevi para vocês na minha carta para não se associarem com pessoas sexualmente imorais. Não significa que todas as pessoas deste mundo são imorais, gananciosas, vigaristas ou idólatras. Nesse caso, vocês teriam que deixar o mundo completamente. Em outras palavras, ele disse: eu não estou dizendo que vocês nunca poderão se associar com alguém no mundo que seja ganancioso ou mesquinho ou sexualmente imoral, porque é assim que eles vivem e que, dessa forma, você não poderia ficar perto de ninguém.
Mas ele disse: estou escrevendo para vocês para que vocês não se associem com alguém que, afirmando ser irmão ou irmã. Em outras palavras, estou escrevendo para vocês não se associarem a outros cristãos que sejam sexualmente imorais, gananciosos, idólatras, caluniadores, bêbados ou vigaristas, nem mesmo comam uma refeição com tais pessoas. Quero dizer, isto é uma coisa muito séria. A ganância está na mesma lista que a idolatria, a imoralidade sexual, a feitiçaria. A ganância é uma coisa terrível. Oh, o diabo adora quando somos gananciosos. Adora quando ficamos com os punhos fechados e mesquinhos. As pessoas egoístas são pessoas de alma pequena. Elas têm pequenas vidas, vidinhas minúsculas, não tem espaço na vida delas para mais ninguém além delas. Jesus diz que o amor é a coisa mais importante do mundo, é a melhor coisa do mundo. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Oh, se nos amássemos, se soubéssemos o que significa o amor não é apenas uma palavra que jogamos por aí, mas é como tratamos as pessoas. Como você trata as pessoas? Como trata as pessoas de quem não gosta? Sabe, você pode não gostar de tudo que alguém faça e ainda amá-lo, porque o amor não é um sentimento, é como você decide tratar as pessoas. O amor é a coisa mais importante no reino de Deus. O amor não é egoísta ou ciumento, sabe? E não insiste em seus próprios direitos ou em seu próprio caminho. Acredito que o amor é generoso. E a generosidade libera muitas coisas boas em nossas vidas. Deixe-me falar sobre um homem na Bíblia chamado Cornélio. E esse homem nem era cristão, era um soldado romano, mas ele era um homem temente a Deus e ele orava e ele dava aos pobres. E um dia, cerca de 3 horas da tarde, isto está em Atos capítulo 10, do 1 ao 4, um dia por volta das 3 horas, ele teve uma visão. Ele claramente viu um anjo de Deus que veio até ele e disse: Cornélio. Cornélio então olhou para ele com temor e disse: o que é, Senhor? Ele perguntou ao anjo. E o anjo respondeu: agora ouça isso. Suas orações e suas ofertas aos pobres chegaram como uma oferta memorial. Diante de Deus. Você sabe o que é um memorial? Bem sabe, existem memoriais que têm listas de nomes de pessoas que morreram na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Existe um memorial que tem os nomes de todas as pessoas que morreram nas Torres Gêmeas no 11 de setembro. Memoriais são coisas que permanecem, nunca desaparecem, ficam lá lembrando a nós o que aquelas pessoas fizeram. E Deus diz aqui: suas orações e suas ofertas aos pobres, elas estão diante de mim como memorial. Deus disse: eu nunca esquecerei o que você fez pelas pessoas. Cara, eu amo isso. Deus abençoa as pessoas que são generosas. Provérbios 11, verso 25. Uma pessoa generosa prosperará e quem refrescar os outros será revigorado. Vamos lá, seja honesto consigo mesmo hoje. Se você é uma pessoa egoísta, admita. Eu me lembro de perguntar a Deus por que eu não sou feliz. Eu sou cristã, eu tenho ministério, tenho bons filhos, tenho bom marido, eu tenho uma bela casa, 2 carros na garagem, não tenho problemas financeiros. Por que eu não sou feliz?
E ele falou comigo claramente: porque você é egoísta? Oh, meu Deus, foi um dia tão importante na minha vida. Veja, você não pode ser egoísta e feliz. Se é egoísta, admita. Peça a Deus para perdoá-lo e para ajudá-lo a começar a ser uma pessoa generosa. Agora estou tentando ajudar algumas pessoas hoje. Alguns de vocês estão infelizes há muito tempo e não sabem por quê. Você precisa fazer uma reviravolta completa. Em vez de tentar conseguir tudo o que puder, você precisa começar a ver o que você pode fazer por outras pessoas. 2 Coríntios 9, verso 7 diz: cada um de vocês deve dar o que decidiu em seu coração, não relutando ou sob compulsão, pois Deus ama a quem dá com alegria. Eu sempre digo, ele vai receber de um mesquinho, mas ele ama quem dá com alegria. Tome a decisão de começar hoje a não deixar nenhuma oportunidade passar por você. Temos oportunidade em todos os lugares para fazermos as pessoas felizes. Oportunidades para orar. Quando ouvir que alguém está doente, ore por ele. Ore pelos pobres do mundo. Ore pelos que estão perdidos. Ore pelas pessoas que estão sem Deus. Gálatas 6:10 tem sido uma escritura de mudança para mim, sabe? Portanto, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todas as pessoas, especialmente aqueles que pertencem à família dos crentes. Eu faço planos para ser bênção para as pessoas. E encorajo você a fazer o mesmo. Não espere que Deus quase te force a fazer algo por alguém. Faça planos. Deus nunca vai ficar bravo com você por ser uma bênção para alguém. Dê uma olhada em sua casa, em todas as coisas que você tem que não está usando. E pense em dar para outra pessoa que pode realmente ser abençoada. Pare de orar para que Deus faça algo por alguém quando você pode fazer e simplesmente não quer fazer. Ó Deus, eu oro para que você dê a Jane do meu trabalho o dinheiro para ela pagar o aluguel este mês. Ela disse que não vai conseguir pagar sem um milagre. Deus, eu oro para que você dê a ela o que ela precisa bem. Que tal se você der a ela o que ela precisa? Você diz, eu não tenho tanto dinheiro, bem? Então, se ocupe e vá perguntar a outras pessoas se elas podem ajudar com algo e todos vocês poderão fazê-lo juntos. Alguém nos ligou em 2 dos últimos 3 anos e eles conhecem uma viúva que não tem dinheiro para pagar os impostos da sua casa. E assim, vários de nós nos reunimos todos os anos e contribuímos e pagamos os impostos. Não conheço essa mulher, nunca a vi. Mas não importa se ela tem uma necessidade. Eu quero ajudar, eu posso fazer isso, então eu devo fazer. Deus quer que façamos coisas desse tipo. Provérbios 3, nos versos 27 e 28, diz: não retenha o bem àqueles a quem é devido, quando estiver em seu poder agir. Não diga ao seu vizinho, volta amanhã e eu darei a você, quando já tem aquilo com você. Eu não sei sobre você, mas eu gosto desse ensino sobre generosidade. Isso me faz querer ser ainda mais generosa. Lembre-se, a ganância é simplesmente algo do homem natural. Ela é da carne. E todos ainda temos uma carne. Você tem que lutar contra a ganância e a única maneira é com a generosidade. Isto coloca um sorriso no rosto de Deus e deixa o diabo louco. Você só vence o mal com o bem. O que você pode fazer por outra pessoa? Pergunte-se todos os dias. Ore, Deus, mostre-me o que eu posso fazer por outra pessoa hoje. O que posso fazer por uma outra pessoa hoje? Não tem como ser uma pessoa generosa sem fazer algum tipo de sacrifício. E aí que empacamos, não queremos sacrificar. Mas vamos nos lembrar, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o que Deus fez por você. Agora, o que você pode fazer pelos outros?
Diga ao diabo: eu não vou viver assim. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Esse não é o meu verdadeiro eu. Você tem trabalho a fazer, isso é. Não importa o que aconteça, você continua fazendo o que é certo. Vamos lá, eu estou te dando um trabalho. Deus nos dá um trabalho, e isto é, não importa o que aconteça conosco pessoalmente, nós continuamos a fazer o que é certo, e desde que nós façamos isso, sempre sairemos bem. Do outro lado. Quantos querem viver uma vida de ressurreição? Sabe, você não precisa de uma ressurreição se nunca houve uma crucificação. O domingo vem depois da sexta. Amém? Isto é verdade. Você nunca vai precisar de uma ressurreição se não teve que morrer para algo que você queria fazer, ou dizer não para sua carne, ou passar por algo que você não queria passar. Não me admira que Paulo disse: o meu propósito determinado é conhecê-lo e o poder de sua ressurreição e compartilhar dos seus sofrimentos, para que eu possa me tornar como ele em todos os sentidos. Murmurar é algo realmente muito perigoso. Eu preciso me lembrar disso muitas e muitas vezes, sabe? Em 1 Coríntios capítulo 10, do 9 ao 11, diz: nós não devemos colocar Cristo à prova, como alguns deles fizeram. Está falando sobre os israelitas, quando estavam no deserto, que foram destruídos por serpentes. Nem devemos murmurar como alguns deles fizeram e foram destruídos pelo destruidor. Aqui nos diz que uma das razões pelas quais eles tiveram tantos problemas no deserto foi por causa de suas reclamações incessantes. Eles reclamavam até do pão milagroso que estava sendo enviado do céu todos os dias para eles. Essas coisas aconteceram com eles como exemplo, e elas foram escritas para a nossa instrução, para os quais é chegado o fim dos tempos. Todos nós sofremos, mas todos nós seremos livres, e o nosso Deus não se atrasará. Amém? 1 Pedro 5, versos 9 e 10. Resistam a ele, sendo ele o diabo. Mantenham-se firmes na fé, sabendo que os mesmos tipos de sofrimentos estão sendo experimentados por sua irmandade em todo o mundo. E depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua eterna glória e virtude em Cristo, ele mesmo irá restaurar, confirmar, fortalecer e estabelecer vocês. E veja só um pouco. Você diz: ainda vai demorar mais um pouco? Sabe por quê? Tudo isso aqui é muito pouco, comparado com a eternidade. Tudo que passamos aqui é só um pouquinho. Quero dizer, você tem que ser mais velho para entender isso. Mas talvez alguns de vocês que são um pouco mais maduros, como eu, não estou falando espiritualmente, estou falando da idade. E sabe, eu sou sábio o bastante para entender que se eu for viver até os 90 anos, eu só tenho mais 15 anos de vida. Agora, o que vou fazer com esses 15 anos? Não vou ficar sentada numa cadeira me balançando por aí? As pessoas me perguntam o tempo todo: bem, você planeja se aposentar? Não. Eu não pretendo me aposentar. Agora eu já pensei sobre isso. E eu me canso? Sim. Sabe, essa não é a minha primeira conferência. Eu já sei como eu vou me sentir amanhã, sabe?
Mas o que mais eu posso fazer comigo mesma? E vou te dizer, eu venho descobrindo cada vez mais e mais. Eu realmente tenho desejado cada vez mais ir para o céu. Agora, isso não é um desejo de morrer. Mas sabe, quanto mais você fica aqui, mais você percebe o quão inútil isto aqui é. Oh, nós pensamos, se eu pudesse ter um carro novo, se eu pudesse ter uma casa nova, se eu pudesse arranjar um marido, se eu pudesse ter uma esposa. Oh, eu vou ser feliz quando? Eu vou ser feliz quando? Se eu não tivesse todas essas dívidas. É sempre se. Quer saber? Nenhum de nós ficará totalmente feliz até chegarmos ao lugar ao qual pertencemos. Sabe, eu não sou. Eu gosto da vida, eu tenho uma ótima família, amo os meus filhos, mas poder ver Jesus face a face, não mais choro, não mais lágrimas. Sabe, eu entendo o que o apóstolo Paulo disse quando ele fala: eu não consigo decidir se eu quero ficar ou ir. Ele disse: seria melhor para mim se eu pudesse ir, mas para o bem de vocês eu vou ficar. Então eu acho que tình yêu giờ nói xa đâu nào ai thấu hiểu, một người hy sinh tất cả để yêu, một người ngổn ngang bỏ rơi biết bao điều để một mình em cô đơn giữa bóng đêm. Anh xin lỗi khi đã nói lời từ chối, khiến trái tim em giận dỗi. Anh ngốc nghếch quá đi thôi. Deus ainda não terminou as coisas comigo, então eu vou continuar balançando minhas mandíbulas até Jesus voltar. Amém? E se eu parar, você pode ter certeza, se eu parar, foi porque eu não tive absolutamente nenhuma outra escolha. Amém? É por isso que eu escrevi quase 125 livros, porque eu quero deixar, sabe, uma biblioteca da palavra de Deus aqui, que pode durar e durar e durar e durar, porque a palavra de Deus nunca envelhece. Amém? E eu entendo também quando Paulo disse que, embora o meu homem exterior esmoreça, meu homem interior é renovado dia após dia. Eu não poderia estar mais animada do que eu estou agora neste exato momento. Agora amanhã talvez eu não me sinta tão animada, mas hoje eu estou, sabe por quê? Porque eu sei que eu estou exatamente no centro da vontade de Deus para mim, neste momento da minha vida. E eu fico feliz em dizer que você vai ter que sofrer. E depois que você estiver sofrendo por um pouco de tempo, só um pouco de tempo, não importa se você tem 20 anos, só mais um pouco de tempo e você estará fora daqui. Em pouco tempo você estará de frente com Jesus face a face. Lá em Romanos 14 diz: todo homem ficará diante de Deus e dará conta de sua vida. Todo homem. Prepare-se para isso agora. Não espere chegar lá, será tarde demais. Tem que ser agora. Amém? Não perca o seu tempo aqui apenas tentando fazer a si mesmo feliz. Quanto mais você fizer pelos outros, mais feliz você vai ser. Bem, você pode não ter certeza se acredita nisso, mas eu creio. Os israelitas reclamaram e estacionaram. Jesus louvou e foi ressuscitado. Mais uma aqui. Mentalidade errada número 5. Não me faça esperar por nada, eu mereço tudo imediatamente.
Mas a mentalidade certa é: eu serei paciente. Deus, ele está no controle e o seu tempo é perfeito na minha vida. Quão mais fácil seria a nossa vida se nós acreditássemos nisso? O tempo de Deus é perfeito na minha vida. Eu não consigo fazer nada acontecer antes da hora certa de Deus, e quando for a hora certa, ninguém me impedirá. Amém? Hoje nós chamamos isso de atitude do direito. Eu mereço. Eu não trabalhei para isso. Eu não fiz nada. Não quero esperar por nada, mas eu mereço porque eu sou. E a propósito, eu quero tudo de graça, viu? Sabe, coisas que você recebe de graça não significam tanto para você como aquelas pelas quais precisou se esforçar para tê-las. Amém? Ninguém além de Deus jamais saberá o que esse ministério significa para mim, porque eu sei, somente eu sei. E David ao meu lado também sabe, mas eu sei de coisas que ele não sabe. Sobre como foi difícil para mim nos primeiros anos, quando eu tinha uma bagunça tão suja na minha alma, e como foi difícil para mim não fugir de Deus. Só de ter que aprender a ser submissa ao meu marido foi como ter todos os meus dentes arrancados sem anestesia. Cara, eu tinha tanta rebelião em mim por ter sido controlada pelo meu pai, por ter sido maltratada e quando alguém tentava me dizer para fazer algo que eu não queria fazer, especialmente se fosse um homem. Estou vendo que tem alguns parentes aqui. Agora, essa foi uma coisa pequena, menor. Aprender que eu não tinha que ter a última palavra o tempo todo. Meu Deus! Quando eu ouvi o Espírito Santo dizer assim, shh. Daí eu discutíamos, ele dizia uma coisa, eu dizia outra coisa, e sabe, quando cada frase aumentava para um nível alto de volume, e aí então você só vai avançando para o problema. E eu ouvia o Espírito Santo dizer, shh. Você não precisa ser a certa. E eu sentia como se Deus estivesse tratando comigo, me dizendo mais uma coisa diferente que havia de errado comigo a cada 2 dias. E me deixava tão brava pensar que parecia que David não tinha defeitos. Eu achava que eu tinha me casado com o senhor certo, eu só não sabia que o seu primeiro nome era sempre. Vamos, quantas são casadas com um homem que nunca está errado? É tipo, sabe, é bem assim, eu não sei. Estou tentando descobrir se Deus te fez assim por alguma razão. Mas eu vou te dizer, depois de 52 anos disso, vou dizer como poupar sua sanidade. Deixa eu pensar que ele está certo, ainda que você saiba que ele não está. Você pode dizer a Deus, bem, você e eu sabemos da verdade. Oh, meu Deus.
Eu sei como é obedecer a Deus quando tudo em você está gritando contra isso. Vamos lá, será que tem... Tem alguém comigo aí? 1 Pedro 4:1 diz que porque Jesus Cristo sofreu na carne por nós e por vocês, tem o mesmo tipo de pensamento. E então, já que Cristo sofreu em carne, amem-se com a mesma maneira de pensar. Está falando de pensamento. Pois aquele que sofreu na carne cessou o pecado, a Bíblia Amplificada diz, do pecado intencional. De modo que vocês vivam o resto da vida, o tempo que lhes resta na carne, não vivam mais pelas paixões humanas, mas pela vontade de Deus. Você entende isso? Se você quer viver pela vontade de Deus, haverá momentos em que vai doer. Sabe, não é bom fazer a coisa certa quando a coisa certa não está acontecendo com você. Mas lembre-se do que eu disse, você só tem um trabalho. Qual é o seu único trabalho? Você faz a coisa certa, não importa o que os outros estejam fazendo. Você faz a coisa certa, não importa o que os outros estejam fazendo. Com você ou para você, seja sempre quem você é e não permita que a maneira dos outros mude quem você é. Amém? Você só tem uma coisa a fazer, isto é, continuar fazendo a coisa certa. Continue fazendo a coisa certa. E deixe-me te dizer algo, quando o dia da promoção chegar para você, então todos vão ficar por aí de boca aberta em admiração pelo que Deus fará por você e através de você e para você. Amém? Tenham por motivo de alegria, meus irmãos, quando passarem por várias provações. Você não gostaria que terminasse com esta escritura? Gostaria? Pois saibam que os testes de sua fé produzem perseverança, e que a perseverança tenha todo o seu efeito, para que vocês possam ser aperfeiçoados e completos sem falta em nada. Os israelitas, em Números 21, do 4 ao 6, do Monte Or, eles partiram pelo caminho para o Mar Vermelho, para dar a volta na terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que você nos tirou da terra do Egito? Porque eles oraram para que Deus os libertasse do Egito. E agora de repente é tudo culpa de Moisés, é culpa de Deus. Eles terem conseguido aquilo pelo qual oraram. Porque aqui não há comida nem água e nós odiamos esse inútil maná. Então o Senhor enviou serpentes abrasadoras entre o povo e elas picaram o povo. E então a Bíblia nos diz que 23.000 pessoas morreram em um só dia. E então sabe o que eles disseram? Nós pecamos. Eles eram tão brilhantes. Vamos lá, vamos entender isso antes que chegue a esse ponto em nossa vida. Quantos aqui entendem que reclamar e ser impaciente pode ser um problema muito maior? Sabe, há certos pecados que se tornaram pecados aceitáveis e reclamar é um deles. Nós não enxergamos do jeito que Deus enxerga. Isso me preocupa, eu acho que a inveja é um pecado que simplesmente aceitamos.
Temos que pedir a Deus para nos ajudar a lutar contra essas coisas e não ficar satisfeitos com essas coisas em nossa vida. Não fique satisfeito por ter inveja dos outros e sempre querer o que eles têm e nunca ficar satisfeito com o que você tem. Diga ao diabo: eu não vou viver assim. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Esse não é o meu verdadeiro eu. E aqui está o que você diz a Deus: Deus, me amarre no altar e transforma-me. Não importa o que for preciso. Se eu tentar fugir por aí, não permita. Eu quero a sua vontade na minha vida, não importa o que aconteça. Não importa o quão difícil seja. Paciência não é só esperar. Todos vamos esperar. Isto é um fruto do Espírito. Trata-se de como nós agimos enquanto esperamos. Então, enquanto esperamos, qual é o nosso único trabalho? Vocês não sairão daqui até que entendam. Enquanto nós esperamos, enquanto estamos sofrendo, enquanto somos tratados injustamente, qual é o nosso único trabalho? Continuar fazendo o que é certo, amém?
Música